No mundo dos jogos indies, diferente dos AAAs, que tem investimento de milhões de dólares e que devido a essa quantia imensa de dinheiro, muitas vezes também atrelado à responsabilidade de manter uma carreira de uma franquia já consolidada, gera uma certa leva de jogos que usam a mesma fórmula em boa parte das vezes. Além do mais, foi muito mais dinheiro investido e eles não podem simplesmente arriscar fazer algo novo e não dar certo. Eles precisam de uma certeza, algo que eles saibam que funciona e que vai ter lucro. Enfim, os jogos AAA não costumam arriscar em algo novo, diferente dos jogos independentes ou jogos indies, que são feitos por pessoas ou pequenas equipes de programadores e artistas, e muitas das vezes, por não ter essa pressão de ter que lançar um jogo de sucesso necessariamente, eles fazem um jogo que pra eles é bom, sabe? Eles fazem o próprio jogo deles, com tudo que eles gostam em um jogo, ou seja, jogos autorais. E em muitos casos, esses jogos se destacam e ganham reconhecimento, até mesmo furando a bolha. Porém, são jogos nichados, a maioria, e não são pra todo mundo. Diferente dos AAA, que tem que vender para o máximo de pessoas possíveis, porque foi muito dinheiro investido e eles precisam que venda muito. Então, os jogos indies, apesar de não agradar todo mundo, eles têm uma vantagem muito grande de ser o que eles realmente querem ser e se destacar de fato pela sua essência, por mais que seja para um público específico, um público nichado. E, inclusive, provavelmente deve existir algum jogo indie com tudo que você gosta, por exemplo. É só você procurar. Mano, tem muito jogo nessa área e com certeza deve ter um jogo perfeito pra você em algum local perdido por aí. É só você procurar. Tem muito jogo, mano. Tem visual novel, tem point and click, tem first person, tem survival horror, tem puzzle, tem plataforma, tem puzzle plataforma, tem puzzle plataforma história. Mano, existe muito gênero e subgênero nesse universo. Então essa é a maior vantagem, na minha opinião. Porém, existem alguns problemas que valem ser destacados. O problema de tentar fazer algo muito diferente é que muitos dos jogos indies, não todos, seguem por um caminho parecidos ao tentarem fazer algo diferente, se é que vocês me entendem, na qual eu fiz um slide para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá. Jogo indie, ok? Um jogo independente, um jogo feito por poucas pessoas ou por uma equipe pequena de programadores e designers. Ok, ser diferente. Bom, a ideia de um jogo indie, de fato, é ser algo diferente. Assim ele pode se destacar no mercado onde tem vários jogos parecidos e a ideia é ser diferente e tentar fazer algo novo, algo misterioso, na qual ninguém viu antes, para o seu jogo indie, que não é tão conhecido, se destacar. Isso leva ao nosso fator mistério. Mistério é basicamente uma coisa que todo jogo bom de verdade tem. Se por acaso você entrega tudo ao seu telespectador, simplesmente não tem graça mais jogar o jogo. A ideia é de fato usar elementos de mistério para conseguir fazer o telespectador conseguir se prender ao jogo e querer saber mais e tentar entender melhor a história do jogo. Que isso nos leva ao próximo tópico. Criança morta, alguém morreu, seita do mal, Lorde Horror. É isso, eu juro, é por aí mesmo, tá ligado? E não necessariamente só porque tem isso quer dizer que é ruim. Pra falar a verdade, essa é uma fórmula bem interessante quando se tem uma boa história pra contar, acompanhada de uma gameplay bacana. Porém, fazer um jogo indie não é tão simples assim. Não basta apenas usar elementos de outros jogos que você gosta que vai funcionar. Existe um certo senso que não pode ser quebrado, para que esses elementos possam florescer de forma natural. Bom, de um tempo pra cá, surgiu uma grande leva de jogos, conhecidos como jogos de mascote, que se você já está nessa comunidade há um tempinho, você já deve ter ouvido falar, que são games na qual é sempre os mascotes fofos em um ambiente pacífico ou infantil, onde começa sendo algo de boa e aos poucos o jogo vai se revelando uma lore sombria, onde os bonecos fofinhos na verdade são malignos e são almas de alguém que morreu. É sempre a mesma história. Aí depois eles fazem pelos seus bonecos e camisas pra vender depois e mandam umas 4 sequências do jogo em meses, tá ligado? Tudo isso só visando o comércio. Esse estilo de jogo começou lá atrás com o FNAF, porém, diferente do Garten of Banban, o FNAF realmente inovou e fez algo muito bom e que deu muito certo, gerando uma nova fórmula para os jogos de terror, usando mascotes e elementos infantis na qual esconde uma lore sombria. Também tem o Pop Playtime, que por mais que seja mais um joguinho seguindo essa fórmula, ele tem um certo carinho até, vai. Ele consegue ser divertidozinho até. Porém, o Garten of Banban segue essa fórmula da forma mais crua possível, tá ligado? É a coisa mais genérica do mundo, feito claramente só pra lucrar. Os jogos deles têm diferença de meses, já tem camisas dessa porra, tá ligado? Tudo nesses jogos são ruins, não tem nada bom. Eu juro que não tem nada bom, confia em mim, por favor, antes que seja tarde. Mano, e é bem triste ver isso, pra ser sincero, porque os jogos indies deviam ser algo que visavam ser único e especial e diferente e autoral, por mais que não agradasse todo mundo, mas ele tinha algo diferente e que tinha carinho envolvido, coisa que não tem no Garten of Banban, sabe? Algo que a gente consegue ver um pouco do autor nesses jogos, por mais que de forma sutil e bem calma. Isso
isso era interessante de verdade, e não ver um jogo seguindo uma fórmula à risca apenas para lucrar em cima desse público que adora fazer teorias sobre tudo e sobre qualquer coisa. Porque se for para fazer jogo seguindo fórmulas, já basta os AAAs. E não me entendo errado, tem muito jogo AAA bom, inclusive, e também com muita autoria, como os do Kojima, por exemplo. Porém, de qualquer forma, fica aí a crítica. A questão é que, se a gente só aceitar tudo que é lançado, eles obviamente, cada vez mais, vão deixar de se importar com a qualidade de fato dos jogos. A questão é que a crítica tem sua importância. Se a gente não levantar pontos interessantes, onde pode melhorar ou pode evoluir de alguma forma, a maioria dos jogos vão ser só pensados em fazer dinheiro. Além do mais, a gente não critica, só aceita tudo que eles lançam. Então a crítica nessas horas são muito importantes, porque tem muita empresa indie que começou querendo fazer algo novo, ou então só algo bem mais autoral e diferente, com mais amor, e aos poucos parece que eles estão indo para um caminho oposto do que começaram. Ok, outro problema que vale ser observado são jogos asset flips, que são jogos na qual o cara compra uns assets, no caso modelos 3D de porta, personagem, compra tudo, faz uma programação meia boca e tenta vender como se fosse algo original, visando sempre a comercialização e o lucro. Mano, tem uns caras que simplesmente só colocam umas IA pra fazer a capa do jogo, os caras simplesmente só pensam em fazer dinheiro. Tá, mas isso é um grande problema necessariamente? Porque, por exemplo, eu sou um programador e quero muito lançar meu jogo, porém, eu não sei modelar e não tenho dinheiro para contratar alguém que sabe fazer isso. Então quer dizer que é errado comprar modelos pré-prontos e assets? Vamos lá. Asset flip é um termo pejorativo para esse tipo de jogo. Porém, usar modelos pré-prontos não é algo necessariamente ruim. Principalmente se você está entrando nesse mundo de dev e quer fazer um jogo só que não sabe por onde começar. Mano, porque para fazer um jogo se demanda muito tempo. Então assets pré-prontos ajuda muito você a economizar tempo e focar no que realmente importa, na história que você quer contar com a gameplay boa. Porém, isso se torna um problema e vira um asset flip quando você é um jogo claramente feito nas peças, que não é esforço nenhum, são todos modelos comprados cheio de bug que foi feito com o único intuito de comercializar. Isso sim é um problema. E olha, só talvez eu tenha essas opiniões porque eu acho que eu jogo muito jogo indie na origem da palavra indie, ou seja, jogos criados por pequenas equipes mesmo, ou até mesmo só por uma pessoa independentemente, muitas vezes iniciante nesse ramo inclusive, que fez um jogo para uma Game Jam, que se você não sabe, Game Jam é um evento na qual é escolhido um tema para um jogo e dado um prazo para ser feito. Isso as pessoas fazem seus próprios jogos baseado num tema e os melhores jogos feitos na Game Jam ganham uma premiação que varia de cada Jam para Jam e também uma divulgação do seu jogo. Enfim, nessa Jam, talvez o cara só achou legal a ideia que ele fez do jogo e mesmo com a Jam tendo acabado, ele resolveu terminar o jogo e lançar. Eu destaquei isso de indie na origem da palavra porque aí entra mais uma questão a ser debatida. O que é um jogo indie? Como eu falei anteriormente, a unicidade de jogos indies é justamente ser algo mais autoral devido a não existir uma grande equipe por trás para fazer cada área do game. Dessa forma, por sua maioria, os jogos seguem de fato pelo caminho da ideia originalmente pensada pelo criador. Outro fator que podemos declarar também é ser uma pequena equipe com poucas pessoas e sem investimentos de grandes publishers. Além do mais, é indie, correto? Porém, esse conceito na qual nasceu a ideia de indie até os dias de hoje se deturparam um pouco, uma vez que existem publishers específicas para lançarem, cuidarem do marketing e investirem dinheiro em projetos independentes, que não é necessariamente um problema, mas já vamos falar melhor sobre isso. Enfim, entre todas as publishers, eu quero destacar uma, a Annapurna. A Annapurna Interactive é uma publisher de jogos indies conhecida por trazer jogos emocionalmente cativantes e artisticamente impressionantes com suas formas únicas de contar uma história ou passar um sentimento. Ela faz parceria com desenvolvedores independentes com ideias únicas e artísticas na qual ela financia esses projetos. Dessa forma, além de alavancar a qualidade desses jogos, também é dado mais visibilidade para essa comunidade, no que é algo muito bom, porque desse modo surgiu vários jogos importantes e respeitado na comunidade, como por exemplo Outer Wilds, que é um jogo de exploração espacial na qual você é um astronauta e precisa descobrir um mistério, ou então Stray, que é um jogo na qual você controla um gato e é isso que eu preciso pra te convencer que esse jogo é bom. Você é um gato de mochila, tá ligado? Também tem um 12 Minutes, que é um jogo sobre loop temporal, point and click. Enfim, graças a Annapurna, muita gente teve a oportunidade de conhecer jogos incríveis na qual oferece vários estilos artísticos diferentes e que oferecem experiências únicas para o player. Porém, isso tudo vai em contramão do que seria um jogo indie de verdade. Por mais que ainda são sim jogos bem autorais e que tenham uma certa independência e identidade visual, eles têm todo um investimento grande
indie até, muitas vezes sendo comparado com os AAA em relação à qualidade, no que é algo até que bom, pois é uma forma de dar mais brilho pros jogos indies. Porém, será mesmo que ainda são indies? Pois se botarmos em comparação com alguns jogos indie, é até injusto comparar eles. Eles aumentaram tanto o nível que é incompatível botar os dois jogos nessa mesma categoria. E olha, eu não tô aqui pra dizer que isso é ruim. É ótimo grandes publishers investirem assim como a Annapurna, que claramente não visa só o dinheiro, porque todo mundo sai ganhando. Porém, esses jogos estão mais pra Double A do que pra jogo indie, saca? A pergunta é, até que ponto um jogo é considerado indie? Eu falo isso porque eu vejo muita gente botando esses jogos na mesma categoria, e por mais que eu concorde que esses games não devem estar na mesma categoria dos AAAs, eu também não acho mais que eles deveriam estar como um jogo indie apenas, apesar de eu me referir a eles como jogos indies até hoje. A questão é que quando você é um programador e quer fazer seu próprio jogo, esse vai ser a galera que você vai ter que competir. A gente sabe que devido à internet, a gente está se comparando bastante. Antes, as pessoas que a gente precisava ser tão bom quanto eram pessoas que eram do bairro, da nossa escola, nossos vizinhos, porém agora com a internet, a gente se compara com o mundo inteiro, com o melhor de tudo, tá ligado? Muitas vezes tem que levar em consideração que são pessoas com realidade totalmente diferente das nossas, com mais oportunidades, genética diferente, então quando se tudo é muito, é difícil ter um incentivo para tentar fazer algo quando se é botado em um local onde todos são altos. E eu sei que muita gente já leva isso em consideração, chamando esses jogos indies de Double A. Porém eu não sei porque tá vinculado com AAA, então meio que eu chamo de Indie 2, tá ligado? É o Indie 2 esse aqui, tá ligado? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, saca? Mas de qualquer forma, eu não acho que de fato isso seja um problema muito grande. Porém, eu acho uma problemática bem interessante para ser debatida, porque eu já vi muita gente fazendo comparações bem injustas no cenário de jogos indies. Enfim, essa é só a minha opinião. Se você concorda ou discorda, sinta-se livre nos comentários pra gente debater mais sobre isso. É um assunto bem interessante e complexo. Enfim, muito obrigado se você achou até aqui. Esse vídeo deu um trabalho muito grande pra fazer, então se você puder me ajudar compartilhando com mais pessoas e comentando aqui embaixo, eu agradeceria demais. É isso, muito obrigado. Eu tô indo, mas eu volto. Tchau.